Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live no canal do Servo de Deus Guido Schaffer. Padre Jorjão é quem, de novo, vai nos presentear, com uma aula hoje sobre o Peregrino do Amor, São João Paulo II. Bom, quem assistiu ou esteve na Nossa Senhora da Paz nessa quinta-feira já teve uma palhinha aí sobre São João Paulo II. O Padre Jorjão fez uma homilia tão linda falando desse Papa santo, tão querido de todos nós, dos nossos tempos, né? O Padre Jorjão estava falando até, somos da geração do São João Paulo II e tenho certeza que hoje ele vai ter muita coisa bacana, para nos falar. Dá um tempinho aqui para o Padre Jorjão entrar. Já estou atento aqui às pessoas que estão se juntando à live. Sexta-feira, 23 de novembro. Desculpa, 23 de outubro. Tô acelerado. Hoje eu fiz questão também de me vestir com uma camisa do Guidinho. Ele, cuja vocação foi diretamente influenciada pelo então Santo Padre João Paulo II. A gente vai conhecer da boca do Padre Jorjão essa história tão singela. Aliás, está registrada no livro, que ele escreveu, mas a gente vai escutar da boca dele. Pessoal, vamos convidando, boa noite, Débora, vamos convidando outras pessoas, use o aviãozinho aí para convocar amigos, familiares. Seja bem-vinda, Inês, você de Curitiba. Então, para aprender mais sobre esse Papa Santo, São João Paulo II. O Padre Jorjão entrou aqui. Deixa eu chamar aqui o Padre Jorjão. Chamar o Padre Jorjão aqui. Padre Jorjão, querido. Grande Padre Jorjão! Meu padre Dudu, querido. tudo bom, filhão? Tudo bem, Tudo graças bom, a filho? Deus. E com o senhor? Hoje estou usando o iPad. Lembrei que o telefone não costuma ser bom, coloquei o iPad. Aprendi com os erros. Eu também, Padre Jorjão. Hoje eu tô com uma haste aqui para o celular, tô com iluminação. Hoje eu caprichei porque essa live é especialíssima. São João Paulo II é o nosso Papa, né, filhão? É isso aí. Verdade? E você sabe que eu estava assistindo há pouco, padre. O pessoal circulou É? aqui no grupo de WhatsApp o final da missa naquele encontro mundial das famílias que o Papa João Paulo II teve com a gente em 97 aqui no Rio de Janeiro. E aí era Roberto Carlos cantando a música para Nossa Senhora. E aí aparece o Guido. Aparece o Guido no coral. E o mais bacana de tudo é como termina esse vídeo, com um Viva Nossa Senhora, adivinha de quem? Voz inconfundível, será? né, Padre Jorjão? Quem serei? Quem serei? Quem serei, né? Quem serei? Filhão. Muito bom, Viva padre. Nossa Senhora é comigo mesmo, comigo mesmo. É com o senhor mesmo. Aquele Viva Nossa Senhora ecoou pelo aterro do Flamengo, padre. Filho. Nossa Senhora é nossa mãe do céu, né? Quem não ama a Virgem Maria não ama ninguém. Não é verdade? É verdade. Quem não ama a mãe de Deus, quem não ama Jesus, quem não ama a mãe de Jesus não pode amar o próprio Jesus. É como se eu xingasse sua mãe. Você não ia ficar contente se xingasse sua mãe, iria? Deus me livre.
Né? Pois é. O maior xingamento em todas as línguas é quando a gente xinga a mãe de alguém. E em todas as línguas existe uma palavra assim, semelhante. Xingar a mãe do outro. E existe, né, em todas as línguas. Tanto é que existe, porque não há filho que não se ofenda de xingar a mãe de alguém. Então, como é que alguém pode repudiar a mãe do outro? Você quer deixar É um filho verdade. prudente? É falar bem da mãe da pessoa. Então, não há coisa mais ofensiva do que alguém criticar a mãe de uma pessoa. Peça à mãe que o filho atende. É, Então, é uma ofensa é verdade. inominável. Alguém falar mal da mãe da gente, pelo amor de Deus. Uma coisa mais triste. Padre João, é verdade. Já que a gente está falando em mãe, vamos rezar para ela então, para começar então oficialmente a Vamos sua sim, live. filhão. Vamos lá, Padre João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Bem-aventurado Carlo Acutis, padroeiro da internet, rogai por nós, intercedei por nós. Não é porque servo Deus aqui do chefe, vai interceder por nós. Já que agora é padroeiro da internet, pedir por ele. É verdade. Com certeza. Para a nossa live estar estável aqui, né, Padre Jorjão? A gente não tem nenhuma surpresa. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Todo domingo, todo dia tem esse problema, né? É verdade. Padre Jorjão, vou começar com latim, viu? Totus tuus. Totus tuus, Maria. Totus tuus. É isso mesmo. É o lema do Papa São João Paulo II. São João Paulo II era consagrado a Nossa Senhora a partir da consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort. Sabe aquela consagração? O pessoal usa aquela correntinha de Nossa Senhora como escravo de Maria. Até tem aquela música, eu me ofereço da voz, em prova da minha devoção, ofereço meus olhos, meus ouvidos, minha boca, todo o meu ser, assim como sou vossa, incomparável mãe, guardai-me e protegei-me como coisa e propriedade vossa. Uma coisa não tem vontade. A gente pega a coisa, joga para cá, joga para lá, porque é uma coisa. Como um escravo, que não tem vontade. A vontade do escravo é o seu Senhor. Maria Nossa Senhora, eis aqui escrava do Senhor, do Lé, escrava. Fiat mihi secundum verbum tuum. Então, nós somos todos de Maria. Então, São João Paulo II era consagrada a Nossa Senhora com a consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort. Era um Papa consagrado a Nossa Senhora. Ele fez a consagração de Nossa Senhora. Então, ele se consagrava como escravo de Maria. O senhor lembra todo de Maria. Lembramos que nós vimos os chamados os anos sem Maria. O Concílio Vaticano II, no último discurso de Bento XVI, quando ele renuncia, ele tem o último encontro com os padres de Roma, com o clero de Roma. E ele fala que houve 2 concílios. Um foi o concílio verdadeiro, no último discurso de Bento XVI. Vamos passar um pouco adiante. Ele dizia, houve 2 concílios. Um foi o concílio que aconteceu de fato. E houve um outro concílio, o concílio da imprensa. Veja bem, a imprensa noticiava um concílio falso. A imprensa sempre distorce as coisas, né? Ela quer criar polêmica. Então ele diz, não, a partir de agora os padres vão dar a paisana, não pode mais, não precisa mais usar batina, agora vale tudo. Então, as pessoas, na verdade,
na época do Concílio Vaticano II, 1962, 11 de setembro, até 8 de dezembro de 65, noticiavam um concílio que nunca existiu, porque a imprensa publicava tudo, tudo era polêmico. Então, de fato, o concílio que as pessoas ouviram pelos jornais, pela televisão na época, era um pouco incipiente, mas pelo rádio, era o concílio da imprensa, que era transmitido um falso concílio. Era um concílio totalmente capcioso. E Bento XVI falava isso, o último encontro teve com os padres de Roma antes dele renunciar. Então, o que acontece? As pessoas, então, tiveram uma visão falsa do Concílio Vaticano II. Havia o concílio que nós participávamos, e quando nós, padres conciliares, líamos o jornal, isso não aconteceu no concílio. Então, muita gente, até muitos padres, nunca, talvez não leram o concílio, porque se tinham lido os jornais, achavam que aquilo era o concílio. Você entende? Então, Entendo. houve igreja que padres altares laterais, que já tinha como nossa própria em Santo Antônio e São Francisco. Houve igrejas que houve padres que quebravam altares laterais, que tiraram as imagens dos santos, onde havia, que tiraram a mesa da comunhão, que também se comungava com eles, e sabe a nossa da paz tem aquela cerquinha, aquelas de mármore? Sei. Ali, as pessoas comungavam ali de joelhos. Entendi. O altar da igreja é aquele altar lá de trás. O padre rezava não de costas, né? O padre rezava de frente para o sacrário. O motorista dirige voltado para a rua, voltado para a direção. O padre sentava de costas para o Santíssimo. Todo mundo para o Santíssimo, né? E era ad orientem, quer dizer, voltado para Deus. A maior parte, a outra da palavra, o padre se voltava para as pessoas. Mas na hora da oração eucarística, é normal, comum, voltava-se para Deus. Mas o concílio permitiu, então, que a missa toda fosse versus populi. E, por mim, não haveria um problema que a missa continuasse ad coram Dei, diante de Deus. A segunda parte da missa. Porque a missa não é encontro para as pessoas, é encontro para Deus. O padre está celebrando para Deus. A primeira parte da missa, leitura, homilia, é de fato uma explicação da palavra. Mas quando o padre vai fazer a oração eucarística, na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, o padre está conversando, falando com Deus. Na verdade, é uma oração para Deus, para Deus. Então, nada mais lógico do que ele voltasse para o altar, para Deus. Não é nada contrário, nada absurdo isso. Mas as pessoas não tinham essa formação, essa visão, e achavam que era uma coisa chocante. Então, não agora o padre voltasse para as pessoas, não agora o padre vai tirar a batina, não agora as feiras vão tirar o hábito, não agora isso, aquilo outro. Então o Papa dizia, houve 2 concílios. Um concílio que realmente foi o concílio, e esse que tudo ia acabar, nada mais é como antes. Então foi, de fato, um momento em que as pessoas acharam que era uma outra igreja. Mas não, era a mesma igreja de Jesus Cristo, só que houve um ar de ornamento. A igreja iria adaptar-se ao século XX, algumas coisas, mas a mesma igreja, a hermenêutica da continuidade. Não é uma outra igreja, a mesma igreja de Jesus Cristo, desde Jesus até hoje. O que eu falei? Estou curioso, padre. O senhor começou dizendo do Papa Bento XVI, né, dizendo que esse era... tinha havido 2 concílios, um concílio da imprensa... Mas antes, a pergunta que você falou comigo, totus tuus. Então... Só que, exatamente. Só que, com o concílio, pós-concílio, havia alguns desses sabichões que diziam, não, agora vamos ser... por conta do diálogo com os protestantes, não vamos falar mais de Nossa Senhora, porque nós temos que ser ecumênicos, então não vamos falar de Nossa Senhora, agora falar só de Jesus, porque Maria atrapalha o ecumenismo, o nosso diálogo com os evangélicos, os protestantes.
foram chamados anos sem Maria, Eita! em que, de certo modo, era proibido falar de Nossa Senhora. Paulo VI escreveu a exortação apostólica Marialis Cultus, dizem que ele foi muito criticado, que não devia falar de Nossa Senhora, por conta do diálogo com os evangélicos, com os protestantes. Olha, eram chamados anos sem Nossa Senhora, anos sem Maria. Até que ele, com firmeza, escreveu a exortação apostólica sobre Nossa Senhora. Mas havia muita pressão. Havia um desejo de protestantização da igreja, em nome de um falso ecumenismo. Deixa o papai ver aqui. Tudo bom, filha querida? Porque... Uma Maria aparecendo aqui, vai lá, deixa o papai. Para Maria. Sem Maria, a igreja não é católica. Sem Nossa Senhora, É a igreja verdade. não é igreja. Sem a mãe, a igreja não é igreja. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo é a igreja de Jesus Cristo, a igreja da Pentecostes. Onde estava Maria, estava Pedro. As pessoas não leram o Concílio Vaticano II. Ter diálogo não é você renunciar à sua identidade, entende? É você, com a sua identidade, respeitar o seu amigo naquilo que ele tem de sério, mas conservando a sua identidade. Então, era o tempo em que grande parte, alguma parte da igreja, tinha tendência a se protestantizar. Entende? E Nosso Senhor morre Paulo VI, nós temos a eleição de João Paulo II, João Paulo I, que permanece apenas 33 dias, o Papa Sorriso, homem de uma bondade excepcional, que era o patriarca de Veneza, morre 33 dias depois e é eleito, então, um Papa que vem de um país de tradição católica profunda, que viveu, de fato, o concílio verdadeiro, cujo lema é Totus Tuus Maria, todo de Maria. A gente sabe quem está com Maria, Filii Maria nunquam perebit. O que significa isso, padre? Filho de Maria nunca há de perecer. Nunca perece, nunca há de perecer. Porque Maria sempre nos leva a Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse cardeal, Carlos José Wojtyła, Karol Józef Wojtyła, nasceu em 18 de maio de 1920, ou seja, há 100 anos atrás. Ele tem apelido Carlito, Lolek, polonês. Nasceu em Wadowice, a 50 quilômetros da Cracóvia, no sul da Polônia, filho de Emília e Karol Wojtyła. Ele tem uma irmã que não morreu antes dele. Sua mãe, Emília, vai morrer quando ele tinha 8 anos. E seu pai é um homem das armas, do exército. Ele então, nasce às 6 horas da tarde, quando os sinos estão tocando os sinos de vésperas, e quando estão tocando Magnífica, o canto de Nossa Senhora. Isso já é um sinal muito bonito. Quando o coral estão rezando as vésperas na igreja paroquial, cantando Magnífica, anima mea Domino. Minha alma engrandece, Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Ele tem um irmão mais velho, Edmundo, que tem 14 anos mais velho que ele, que vai ser médico, e que Mundek é o apelido dele, que mais tarde vai morrer cuidando de uma moça e vai morrer de escarlatina. Ele tem muito carinho pelo irmão, mas de fato, somente ele e o pai. Ele gosta de esporte, gosta de teatro, e gosta de futebol, e existe uma colônia muito grande de judeus com a qual ele tem profunda amizade. Profunda amizade. Ele vai ser amigo dos judeus durante toda a sua vida. E no futebol, ele costuma jogar com os judeus. Ele é um goleiro excepcional. E toda a sua vida, mais tarde, quando ele foi a Israel, ele vai ter testemunhos bonitos de tantas vidas que ele salvou na época da guerra, quando a Polônia estava invadida, ocupada pelos alemães nazistas. Ele, desde criança, ele tinha uma inclinação muito grande pelas artes, pelo teatro, e aos 15 anos ele se destacava entre os alunos, era muito estudioso, e certa vez o cardeal Sapieha foi e viu entre todos a sabedoria, a inteligência, e o convidou para o seminário. Mas ele falou, Eminência, eu agradeço muito, mas eu tenho desejo de ser ator, de ser artista, de levar adiante as artes cênicas. Eu quero ser um artista. E assim foi. E mais tarde, destacando-se com isso, o meados de 1938, com 18 anos, seu pai vai para Cracóvia.
a cidade grande da sua região. Ele é um menino de fé, fazia muitas peregrinações ao santuário da Jornagora, Nossa Senhora a Virgem Negra, que, segundo a tradição, teria sido pintada por São Lucas. Quando a Polônia foi invadida, um soldado rasgou com espada o rosto de Nossa Senhora e depois tentaram recompor esse rosto, mas certamente toda vez que queriam restaurar aquele rasgo, voltava. É como nós só se deixasse mostrar a maldade humana. É um ícone muito venerável na Polônia. Ele vai, então, para Cracóvia, matricula-se na Universidade de Filosofia, a Universidade Jagellônica, onde estuda filosofia e várias línguas. De fato, ele sabia expressar italiano, francês, alemão, inglês, espanhol. Também estudou português, ucraniano, russo, serbo-croata, esperanto, grego clássico e latim, além do polaco. Ele é um homem que tinha o dom de línguas, digamos assim. Dominava várias línguas, além da sua língua paterna. Se oferece para ser voluntário na biblioteca porque ele amava estudar, amava ler e é obrigado a alistar-se no alistamento obrigatório na Polônia. E, além do mais, o tempo livre, dizer que tem tempo livre é uma coisa impressionante, né? Quanta gente, não tenho tempo. O tempo livre dele, ele gostava de participar de grupos teatrais, que era a sua paixão, ele adorava teatro. Mas com a invasão da Polônia, estamos em 1938, nós sabemos que no final de agosto de 1939, a Alemanha rompe o tratado com o famoso primeiro-ministro do Reino Unido, como é que é o nome dele? Já era o Churchill? Já era o Churchill? Não. Ele foi muito cauteloso, ele foi muito fraco, o primeiro-ministro do Reino Unido. O Churchill veio depois dele. Veio depois, né? Tá. Não, Metternich foi da Prússia. Enfim, ele foi cedendo, Hitler foi ganhando espaço, e finalmente Hitler, depois da Anschluss, que anexa a Áustria, ele invade a Polônia. E com a invasão da Polônia começa a Segunda Guerra Mundial. E a Polônia tenta resistir. Eles tinham um exército com bicicleta, imagina você, com bicicletas, e não é possível em 3 dias a Polônia se entrega e é invadida. Imagina um país que já fora dominada antes pela Rússia, pela Alemanha, agora mais uma vez é dominada. E com a invasão da Polônia e com a consequente eclosão da Segunda Guerra Mundial, a universidade ela é tomada, todos os homens são obrigados a trabalhar em empregos que possam sustentar a máquina de guerra, a chamada Wehrmacht alemã. E Carol, como todos os homens, vai ter que trabalhar primeiro numa pedreira de calcário e depois numa fábrica química que vai oferecer soda cáustica para alimentar a máquina de guerra. Vamos ter, por isso mesmo, um papa operário. Um papa que trabalhou no mundo operário. E o que o Popov disse, ele foi enviado para o mundo do trabalho, para o fronte da guerra. Neste íntere, em 1941, ele chega em casa após o trabalho, ele tem um choque, porque ele encontra o pai dele morto por um ataque cardíaco. Ele, aos 20 anos, se vê só no mundo. Pai, o irmão, Edmundo, a mãe, a irmã, haviam morrido, ele se encontra sozinho, sem ninguém da família vivo. Com a morte de seu pai, ele considera o convite que na adolescência tinha recebido do cardeal Sapieha e pensa no sacerdócio. Pouco menos de um ano depois, ele bate à porta do Palácio Episcopal e procura o cardeal de Cracóvia e pede para ser admitido no seminário clandestino que funcionava no porão do Palácio Episcopal. E assim, dirigido pelo cardeal Sapieha, ele começa então a estudar no seminário clandestino, trabalhando, no entanto, na fábrica de solda cáustica e depois, antes, na pedreira de calcário. Ora, acontece também que ele é atropelado pelo caminhão da Wehrmacht
é socorrido por um soldado da SS, fica internado por 2 semanas, mas tem que fugir, ele é perseguido, se esconde num porão, e tudo isso é um sinal de Deus. E depois é ordenado finalmente a 1º de novembro de 1946, na festa de Todos os Santos. Jovem padre, pelo seu protetor, pelo seu benfeitor, o cardeal, aquele cardeal que aos 15 anos já havia visto nele um homem de Deus, o cardeal Sapieha. Ele então é enviado para Roma, celebra a Santa Missa no dia seguinte, festa de finados, na Catedral de Wawel. Eu estive lá, tive a graça de conhecer o altar em que celebrou, na Jornada Mundial das Juventude em Cracóvia, em 2016, e tive a graça de beijar esse altar onde ele celebrou a Santa Missa, conheci o túmulo de Santa de Virges, e esse jovem padre vai então estudar em Roma. Vai estudar em Roma, onde ele então vai fazer o primeiro doutorado em Roma. Lá ele faz uma visita a um jovem padre, ou melhor, a um padre santo, que mora no Gargano, e conhece esse padre famoso, que chama-se Padre Pio da Pietrautina. E, segundo consta, Padre Pio era à noite, não atendia mais ninguém, mas quando ele sabe que tem um padre jovem polonês, diz: não, eu vou atender esse padre, eu vou ter com ele, não posso negar a esse padre. E tem um colóquio com esse jovem padre polonês. Eles se encontram no primeiro ano de ordenação desse padre jovem, desse padre polonês. Ele faz, então, a sua teologia em Roma, na Universidade de São Tomás de Aquino, onde tem licenciatura e doutorado em teologia, com o tema de São João da Cruz, de quem ele é profundamente devoto. E vamos ver que ele tem profundamente devoção à ordem carmelita, que está forte que ele usar sempre o escapulário de Nossa Senhora. Mais tarde vamos ver no seu atentado em 13 de maio de 1981, ele está com o escapulário da Virgem Maria, quando ele sofre atentado quase que fatal na Praça de São Pedro. Ele usa o escapulário sempre. E ele, então, nesse momento, ele é chamado de novo para a Polônia, em 1948, e vai ser vigário paroquial. Ele nunca foi pároco. Nunca teve uma paróquia como sua. Sempre exerceu a função de vigário paroquial e de assessor universitário. Sempre trabalhou com a juventude. Legal. Ele vai, então, trabalhar como vigário paroquial. Eu também não sou sempre vigário paroquial, tem essa alegria, né? Sempre gostei de obedecer. Quem obedece não erra, né? E também assistente universitário, né? É interessante ver aqui, chegou a vila na época da colheita, a primeira ação foi ajoelhar e beijar o chão. Ele já tinha esse costume de beijar o chão. O primeiro ofício de assessor paroquial. Interessante. Foi o gesto que São João Maria Vianney fez quando chegou à sua paróquia. Ele era devoto de Cura d'Ars. Quando João Maria Vianney chega a Ars, ele se ajoelha e beija o chão da sua paróquia. Então, ficou encantado, porque leu a vida do São João Maria Vianney, escrita por Trochu. Então, ele ficou tão encantado com a vida de São João Maria Vianney, porque o Trochu fica sempre comigo e não está aqui hoje. Então, ele quis repetir esse mesmo gesto quando chega à sua primeira paróquia. E esse gesto vai acompanhá-lo a vida inteira. Onde ele vai, ele beija o chão do lugar onde ele vai servir como sacerdote. E vai ser a marca registrada de Karol Wojtyla e depois de João Paulo II. Ora, depois disso, ele vai ser transferido para a paróquia de São Floriano, depois ele vai estudar ética e vai ser formado em outro doutorado, em Max Scheler. Max Scheler fala do problema do grupo. Inclusive, quando você fala, quando a multidão age como um rebanho, né? Nós temos do congresso sobre o pensamento de São Paulo II, aqui na década de 80, estudamos sobre o pensamento de São Paulo II,
sobre a ética da multidão, de Max Scheler, a ética do grupo, né? Quando a pessoa, imagina um campo de futebol, alguém age, se alguém quer linchamento, alguém vai contra a pessoa, a multidão age como como falam, boiada, né? A pessoa age e nem sabe por quê. É um pouco sobre a ética do grupo que age nem pensa. Em Max Scheler, que é a tese um pouco de João Paulo II. Max Scheler, você vê as pessoas agem, como se viu ali no Chile outro dia, pegou fogo aquela igreja, um monte de palermas, batendo um palmo para uma torre de uma igreja que pega fogo, né? As pessoas às vezes sabem por quê, né? Por quê, para quê, né? Então, ele começa, então, forma um pequeno grupo de jovens em que ele vai estudar a palavra de Deus, vai meditar a palavra de Deus, ele vai aconselhar esses jovens. Os jovens buscam, então, o padre Lolec, Carlito, né? Carlinhos, e pelo sobre namoro, eles vêm falar quando problemas, aconselhar-se quando gostam de uma moça. Então, ele vai aconselhar, ele vai fazer um trabalho social com pessoas que são pobres, carentes. O grupo vai crescer e ele vai, então, nas férias, ele leva esses jovens para acampar nas montanhas, para esquiar, para andar de caiaque. Eu ouvi de um padre polonês que morou aqui em casa. Eu não sei se foi o Tiago, que era bispo, ou o Robert, que é padre agora em São Pedro do Mar. Me contou uma história que um dia eles foram acampar e caiu um pé d'água, uma chuva daquela que quase de Noé. Então, não tinha como acampar, porque a chuva era tão grande que a barraca não suportava. Desceram e foram a uma igreja onde havia um padre meio idoso. Então, batendo na porta, falou: seu padre, aqui o senhor fica com os jovens, não poderia dar um lugar para a gente ficar? Chovendo muito, não tem como acampar. O padre olhou assim: padre, de Batina, né, Polônia. Olha, o lugar que eu tenho aqui é o galinheiro. Se quiserem, pode ficar no galinheiro. Caramba! Ficar no galinheiro. No dia seguinte, o padre, bem de manhã, estavam os jovens lá fazendo um café, lá fora. Que padre é doido é esse aí? Que você não pode com os rapazes, com os jovens? No meio dessa chuva, quem é esse padre doido? Você não conhece, não? Não. Ah, esse aí é o arcebispo cardeal de Cracóvia. Meu Deus! Meu Deus! Eu mandei o cardeal de Cracóvia dormir no galinheiro. Que isso, padre? Pois, já tinha ido. Toda vez que o Papa ia naquela região, como é que vai aquele padre que me mandou dormir no galinheiro? Porque tá bem ele. Que humildade, hein, padre? Ah, que humildade do Papa. Dormir no galinheiro com os jovens. Meu Ele Deus contava, do céu. tinha umas histórias assim, muito engraçadas, muito típicas de João Paulo II, né? É assim, dormir no galinheiro com os jovens, lá, tava lá, que tem isso, não tem problema nenhum. Mas foi assim que ele, na década de 50, 60, escreveu um livro chamado Amor e Responsabilidade. Esse livro foi uma marca impressionante, porque ele era uma defesa dos ensinamentos da igreja sobre a sexualidade, sobre o namoro cristão. Olha o namoro cristão, hein? Lembro bem disso. Lembro bem que é disso. possível um namoro cristão, sobre a moralidade sexual, o casamento, a ética sexual e é possível, de um ponto de vista filosófico, um namoro ético que possa criar uma profundidade, não um uso e abuso do outro como uma coisa, mas um amor que possa crescer a dimensão do outro como pessoa humana, como um respeito, de sorte que o casamento possa ser algo grande, precioso, uma vocação grande. E ele que fez esse livro, que foi algo profundamente precioso para aqueles jovens, formou famílias sólidas na Polônia. Então, um papa, imagine você, um padre que naquela época, década de 50, 60, e falava sobre esse assunto para os jovens, era uma coisa impressionante. Ele criou uma liderança excepcional na juventude polonesa. Era o padre dos jovens, digamos assim.
E foi assim que esse padre, quando estava jogando, andando de caiaque, e os jovens disputavam. Você foi, agora é minha vez, andando de caiaque com ele. Todo mundo queria andar de caiaque junto com o padre Lolec. Disputavam, agora é minha vez, agora é minha vez. Você foi eu. Foi assim que, em julho de 58, ainda no governo de Pio XII, enquanto o Carol estava de férias, andando de caiaque com os jovens, o Papa Pio XII o nomeou bispo auxiliar de Cracóvia. É muito interessante que o cardeal Wyszynski o chamou até Varsóvia para anunciar. E disse que Wyszynski falou, obviamente, coração, o senhor foi eleito bispo de auxiliar de Cracóvia. E ele já olhou para ele, porque geralmente quem era eleito bispo ficava assim, espantado, e se perguntasse um tempo para pensar, diz, tem capela aqui, fica lá e volta rapidinho. Ele era assim muito duro, Wyszynski, né? Ele sofreu, foi perseguido, foi preso do governo comunista. Ele é muito, como é que fala? Muito, nas palavras. Diz que era muito, como é que fala? Muito direto, né? Se ele pedisse para pensar, tem 20 minutos de pensar aqui na capela aqui atrás, pode ir lá. E a reação de Wojtyła foi direta. Onde eu assino? Aqui. E assinou. Só que ele saiu dali, foi na capela das Irmãs Ursulinas e foi rezar diante da imagem de São João da Cruz. E lá ficou 8 horas de joelho, rezando. As irmãs foram procurar aquele almoço, não almoçou. 8 horas rezando. É algo impressionante, né? Então, o ministério desse bispo foi algo impressionante. Ele, de fato, foi de uma liderança. Nós tínhamos, por exemplo, a capela, a igreja de Nova Ruta. O governo comunista criou um bairro operário onde não tinha lugar para uma igreja. Nova Ruta deveria ser o exemplo de uma Polônia sem Deus, uma Polônia sem fé. Então, o povo que morava em Nova Ruta clamava ao seu bispo por um lugar, por uma igreja, um lugar de Deus. E o que ele fez? Ele pediu várias vezes ao governo comunista que tivesse uma igreja, tivesse um sanatório. O governo disse, não, Nova Ruta é um projeto de uma Polônia comunista. Então, um dia ele chegou lá com uma cruz, fincou no meio de uma praça, um terreno, e começou a rezar. Ele foi chamar a atenção. Depois rezou de novo na neve e começou a rezar. E o povo ia, mais pessoas, e fez uma capela. E foi chamar a atenção e começou a rezar de novo. E começou a construir com as próprias mãos. Uma coisa impressionante. Hoje existe a igreja de Nova Ruta. E que depois ele foi consagrar. Primeira visita que ele foi, uma visita que foi uma apoteose, ele foi proibido de ir a Nova Ruta, mesmo como Papa. Mas a visita que ele fez como Papa foi algo tão impressionante, depois eu falo sobre isso, que o governo não teve como proibir que ele lá fosse. E foi uma apoteótica, impressionante. Nova Ruta hoje é o exemplo do pastoreio desse homem que não tinha medo. Não tinha medo das autoridades. Não tinha medo das pessoas que diziam não. E, aliás, o lema dele, não na bete paura, não tenhas medo. Abri, escancarai as portas para Cristo. Ele participou do Concílio Vaticano II, porque em 1962, e ele foi um dos maiores, mais atuantes do Concílio Vaticano II, no que tange à liberdade religiosa. Ele veio num país onde a religião era proibida, onde era perseguida, e também em relação também a documento da Constituição Pastoral da Igreja, a Gaudium et Spes. E no concílio ele ficou conhecido pela sua atuação, ele participou ativamente do Concílio Vaticano II. Ele fez muitos amigos e ele ficou conhecido pelos padres conciliares. Se destacou profundamente, como destacou também o Ratzinger, que foi secretário
do cardeal, do cardeal, do cardeal da Alemanha, o cardeal Prinz. Você tem o nome do cardeal Prinz na PUC, né? Não tem? Verdade, Cardeal Frings. Ah, é? É. Ratzinger foi como secretário cardeal Frings e Wojtyła foi como secretário cardeal Wyszynski, da Polônia. Ele destacou pela sua inteligência brilhante e pelo seu trabalho no documento da liberdade religiosa, Dignitatis Humanae, e da construção da igreja, Gaudium et Spes. Nesse concílio, houve aquele fato aquela paroquiana de Cracóvia, Wanda, que estava doente. E ele mandou uma carta ao padre Pio, que era seu amigo, dizendo que ela estava muito grave e que o médico só lhe dera 3 meses de vida, ou 3 semanas. E Padre Pio, a famosa carta que Padre Pio diz que não poderia esquecer aquela carta, e pouco tempo depois ele manda uma outra carta levada em mãos por emissário, agradecendo a cura daquela senhora, a quem o médico dera 3 semanas de vida, estava curada e até hoje ainda vive. Ele tinha até hoje, padre? Até hoje está viva. Até hoje está viva. E você sabe que o Padre Pio, quando viu o padre jovem, disse: você vai ser papa, mas eu vejo sangue na tua soltânia, na tua batina, né? E foi uma amizade que durou a vida inteira, e foi ele quem beatificou e canonizou o Padre Pio. Que beleza. Ora, a igreja, os santos se encontram. Você sabe disso, que os santos se encontram, né? Verdade. Então, o Sumo Pontífice, morto, então, Paulo VI, é eleito, então, ele vai ao conclave. Aliás, Paulo VI nomeia cardeal, ele participa do Sínodo dos Bispos, todos os sínodos dos bispos, que Paulo VI, o Vaticano II, tem como um dos efeitos, consequências, criar o Sínodo dos Bispos. É um encontro a cada 3 ou 4 anos de um temático. Houve o Sínodo sobre o celibato sacerdotal, de 31, sobre a família, sobre a catequese, sobre a juventude. Ele participou de vários sínodos, até que, quando morre Paulo VI morre em 6 de agosto de 1978, eu me lembro muito bem desse dia, me lembro como fosse ontem. Você nem precisava nascer naquela época. Não, Padre Jorjão, já não era pode falar, nascida. Não fala nada, não, bebê. Morre Paulo VI em Castel Gandolfo, grande Paulo VI. Os cardeais vão em conclave e elegem o patriarca de Veneza, Albino Luciani. É chamado Papa Sorriso. É interessante que ele conversava nas audiências sempre com coroinha. Fazia pergunta e ele respondia. O coroinha ficava mais vermelho que um pimentão. E ele respondia. Albino Luciani vivia apenas 33 dias. Lembra quando ele morreu? O Papa morreu. Eu falei, esse jornal está velho, olha aqui. Jornal velho, né? Todo mundo sabe que é jornal velho. Todo mundo. Você me contou, sabe que é jornal velho. Vou colocar um jornal velho aqui em casa, porque o Papa tinha morrido há um mês atrás. Notícia velha. O Papa tinha morrido de novo. 78 Caramba. Foi o ano dos 3 papas. Ano de 3 papas. Então, Albino Luciani é eleito, 33 dias depois morre, e o novo conclave, após 10 dias de funeral de João Paulo I, o cardeal polonês Carlos José Wojtyła é eleito no terceiro conclave, e ele assume o nome do seu antecessor, Ioannis Paulus, João Paulo II. É interessante que no dia, eu falava isso ontem, no dia da missa inaugural, João Paulo II, foi o dia em que eu decidi pela minha vocação. Há 42 anos atrás, eu estava no Sumaré, no encontro vocacional, e a televisão do Sumaré deu defeito. Dom Homer nos convidou, jovens que éramos, a ir para a casa de Dom Eugênio, residência da Assunção, e nós assistimos à missa inaugural na casa do senhor cardeal. Dom Homer, Madre Maria Antônia, e nós jovens assistimos à missa da sala de Dom Eugênio. Nunca vou esquecer dessa data. Que beleza. Foi um 22 de outubro, padre?
22 de 22. outubro de 1978. Eu, com meus 16 anos, tive a graça de assistir aquela missa e foi o dia, logo depois, que decidi que eu ia ser padre, que ia ser religioso, consagrado. Eu me lembro aquela missa tão bonita, Dom Homer cantando o credo, o Pater Noster, e nunca esqueci aquele dia, foi quando me decidi que eu iria para o seminário, que ia ser sacerdote, aquela missa tão bonita. E quando o cardeal Vichinsky, nosso cardeal Dom Gênero, a turma fazendo aquela festa, quando foi se ajoelhar para beijar as mãos de João Paulo II, ele se ajoelhou e beijou a mão do patriarca de Cracóvia. O cardeal Vichinsky hoje está em processo de beatificação. E o tema quando João Paulo II é eleito, na loja de São Pedro, na Basílica de São Pedro, diz: não tenhas medo, abri, escancarai as portas para Cristo. Ele é eleito no dia 16 de outubro, dia de Santa Edviges, que é uma das padroeiras da Polônia, duquesa da Silésia, e dizem que no dia que ele foi eleito, os sinos não pararam na Polônia. As pessoas ficaram em vigília de tanta alegria naquela noite. E o Kremlin ligou furioso para o presidente Jaruzelski da Polônia, dizendo: como vocês deixaram que isso acontecesse? O Kremlin ficou revoltado. Era um ódio, mas como vocês deixaram que isso não fosse eleito o Papa? Eles já podiam antever o fim do comunismo, na época, na Polônia. Como vocês permitiram que isso acontecesse? João Paulo II é eleito, podemos dizer que foi o Papa peregrino. Ele realizou 104 viagens apostólicas pelo mundo. Foi o rosto mais conhecido na face da Terra, nas revistas de todo o mundo. Durante seu pontificado, ele viajou a 129 países, alguns mais de uma vez, como no Brasil, esteve no Brasil 3 vezes, contabilizando 1.700.000 quilômetros viajados, a volta à Terra várias vezes, de avião, de carro, navio, ferry boat. É verdade. Sem falar nas Jornadas Mundiais de Juventude, entre as quais de Manila, Tor Vergata na Itália, que ele criou. Estima-se que, no seu pontificado, 400 milhões de pessoas o viram presencialmente. E se reuniu com 738 chefes de Estado e 246 primeiros ministros. A primeira viagem na Polônia é uma coisa épica. O Padre Jorge, só uma observação, né? Hoje as pessoas se surpreendem com números de mídia social, né? Quantos seguidores, né? Quantas curtidas. Eu acho que assim, o São João Paulo II continua imbatível, né? Porque com esse alcance aí, ninguém... E nem era tempo de mídia social. Não, exatamente. Exatamente. Aliás, o site do Vaticano, você sabe quem ajudou a organizar o site do Vaticano? Não. Sabe? Carlo Acutis. Sério, padre? Olha que beleza. Ele ajudou, escreveu, deu a ideia de fazer, na época lá, fazer um site do Vaticano. Que beleza. É muito vida, né? E um dos pontos altos, logo depois, ele ele proclamou o Ano Santo da Redenção, que era a celebração dos 1950 anos da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que começou em 1972 e terminou na Páscoa de 1983. Celebrar os 1950 anos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi de 82 a 83. E foi uma celebração cujo lema é Aperite Porta Redentor, abrir as portas ao Redentor. E foi com esse Ano Santo que se originaram as Jornadas Mundiais da Juventude. Porque nesse Ano Santo, os jovens participaram no Domingo de Ramos da grande peregrinação da juventude, com tochas. O Papa entregou uma cruz, o Papa colocou nesse Ano Santo uma cruz rústica de madeira em plena
Basílica de São Pedro, que os jovens levaram em procissão com velas acesas. Foram, parece, 500 mil jovens na Roma. No final, os jovens pediram que aquela experiência não terminasse ali, que houvesse outras celebrações de juventude. No ano seguinte, houve o chamado Ano Europeu da Juventude. O Papa os convocou depois, e foi quando ele anunciou que estavam criadas as Jornadas Mundiais de Juventude, cuja primeira foi em Buenos Aires. Ou Que seja, beleza. as jornadas nasceram da experiência do Ano Santo da Redenção, que marcou, então, os 1950 anos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ano santo, então, foi 83, padre? Foi 1983, 1950, tá? mais 33, Isso aí. 1933. Tá. Foi o ano santo. Foi um ano santo extraordinário. E, antes disso, nós temos que recordar também o atentado ao Santo Padre, que foi em 1931, quando o Papa ia, na sua famosa audiência quarta-feira, estava se preparando para falar ao povo. Um homem turco, chamado Mehmet Ali Aka, no meio da multidão, ele atira contra o Santo Padre 2 balas e fere o Santo Padre uma bala que inacreditavelmente ela faz uma curva quando ia ferir a artéria principal do Santo Padre. O médico até hoje mostra que isso é inexplicável, porque uma bala faz uma linha reta e ela faz uma curva quando vai seccionar a artéria do Papa. Ela faz uma curva quando vai cortar a artéria do Papa. É interessante isso, né? Olha. Não sabe isso. É. E o Papa diz, por que eu fizeram isso comigo? E é dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora. O Santo Padre, então, é levado para o Palácio Apostólico, para um diagnóstico, e depois levado para a clínica de Gemelli. E uma cirurgia de várias horas, e perde sangue, ele quase esteve às portas da morte, e o Santo Padre, ele agradece a Nossa Senhora e diz que a cura foi Nossa Senhora. Ele pede, então, para ver o milagre, o terceiro milagre de Fátima, estava guardado nos arquivos do Vaticano, as 7 chaves. E ele vai divulgar esse milagre no ano 2000, na sua visita de 13 de maio do ano 2000. Ora, o Papa fica livre e o Papa é salvo miraculosamente, segundo os próprios médicos, porque a bala ela faz uma curva quando ia entrar na veia, na artéria principal, e logo depois depois tem uma segunda recaída, porque o Santo Padre é ferido por uma bactéria, volta de novo ao hospital. No ano seguinte ele vai a Fátima, agradece, entrega a bala ao reitor do santuário. O reitor não sabe o que fazer. O Orives, que é pai do atual cônsul de Portugal no Brasil, é o Leitão, cônsul Leitão, é o nosso cônsul atual no Brasil, cônsul embaixador, ele tem um tio de embaixador também. E ele me contou, o atual cônsul, que o pai dele dizia que ele não sabia o que fazer com aquela bala, onde colocar aquela bala. Aquela coroa tinha sido feita com doações de mulheres portuguesas, agradecendo porque Portugal entrou na Segunda Guerra Mundial. Então, eles doaram joias para fazer uma coroa, agradecendo a Nossa Senhora, que os homens portugueses não foram à guerra. Então, ele fez a coroa no final de 45. Onde vou colocar essa coroa? Onde eu ponho essa coroa? E quando fez isso, a bala encaixou bem no cima, como se tivesse sido preparada desde aquela época com uma gema, uma pedra preciosa naquele local. Ele que impressionante. Abobalhado. Nossa Senhora tinha preparado aquele diâmetro, aquela calibre para entrar aquela bala. Está lá até hoje. O reitor não sabia o que fazer, está lá aquela bala ser preparada. E o segredo de Fátima, que foi revelado no ano 2000, é que o bispo de branco ia cair morto. A perseguição, mas não caiu. Ou seja, Nossa Senhora, de quem o Papa era totus tuus,
intercedeu junto a Deus. Ou seja, mesmo aquilo que, segundo a providência de Deus, estaria para acontecer, pode não acontecer mediante as nossas orações. Não existe maktub, como os muçulmanos dizem. Primeiro milagre, né? Bodas de Caná, né, Padre Jorjão? Vinho veio a faltar. Exatamente. Você veja, a oração tem o poder de transformar aquilo que iria acontecer. Pelo milagre de Fátima, o Papa iria morrer. Estava anunciado. Mas esse homem é tão fiel à Virgem Maria, se consagrou a Nossa Senhora, que Nossa Senhora, a onipotência suplicante, aquela que reza, peça à mãe que o filho atende, ela colocou a sua mão na hora e desviou a bala. E o Papa não morreu. Não é o destino, não. Não, pelo contrário. Pelo contrário, Vandelas. É meu filho aqui, o Henrique Vandelas. Nossa, mudou o destino. Estava traçado que ele ia morrer. Mas Nossa Senhora mudou o que iria acontecer. Nossa Senhora mudou, transformou o que iria acontecer pela oração. Veja o poder da oração. São Tomás diz isso, que a oração, ela tem o poder que Deus de antemão já ouviu aquilo que iríamos pedir. Que coisa impressionante, o poder da oração, né? Impressionante, padre. Mais tarde, uma comissão italiana apurou que tudo isso teria vindo como uma vingança de uma certa união das repúblicas socialistas que a gente conheceu, juntamente com uma conexão de um país aí, cuja uma presidente nossa aí teria vindo de lá. Enfim, Bulgária, né? Enfim, falo mais nada. Mas, enfim, teria sido. Mas, enfim, está aí, são livros do cardeal Uma Vida com Carol, do cardeal de Divites, que foi o grande secretário durante 40 anos do Santo Padre. Esse Aga ficou preso. No ano 2000, o Papa pediu, o governo italiano concedeu que ele fosse libertado. Foi o ano que o Papa pediu que houvesse indulto. E passou preso na Polônia durante muitos anos e hoje está solto. Parece que não está muito bom da cabeça, mas enfim, o Papa pediu. Mais coisas. O Papa, então, cria a Jornada Mundial da Juventude, o novo catecismo, que é o catecismo que é o compêndio da nossa doutrina, o novo Código Canônico, e durante cerca de mais de uma década, o Papa foi eleito a personagem principal da juventude europeia. Era amado pelos jovens. E nós vimos isso quando da sua morte. A multidão de jovens que foi ter com o Papa estava na Praça São Pedro enquanto o Papa agonizava. Agora, o ponto alto, o jubileu de São João Paulo II, foi o grande jubileu do ano 2000. Quando ele foi eleito, o cardeal Viginski dizia que ele seria o Papa que introduziria a Igreja no terceiro milênio. A preparação para o Ano Santo, o Ano Mariano, que proclamou em 1938, quando celebrava-se 2000 anos de nascimento de Nossa Senhora. O quarto mistério, o mistério luminoso do Rosário. Ele foi o Papa dos Santos, que ninguém nunca canonizou, beatificou tantos servos de Deus como ele. Beatificou 1.340 e tantos, 45, se não me engano, beatos. Canonizou 473 santos. Ele renovou o processo de canonização e beatificação. Ele foi o maior número de santos de todos os seus papas juntos, todos os papas juntos, todos os séculos. Foi o Papa. Caramba, padre. Que números impressionantes, hein? Canonizou, mas ficou mais que todos os papas anteriores. A igreja precisa de santos. Ele proclamou a Santa Teresinha, doutora da igreja, minha santa amada. Santa Teresinha, que eu amo tanto. Doutora do amor. E eu lembro que no dia da jornada da missa no aterro, eu não podia falar, eu falei, Santo Padre, em nome dos nossos jovens, queremos agradecer a vossa santidade por proclamar Santa Teresinha, doutora da igreja. Que a gente vai cantar para a igreja é um corpo, né? Ele não foi autorizado para isso, mas eu falei assim mesmo.
Ninguém me chamou atenção depois. E, e ele é chamado, então, foi chamado na sua morte de Ioannis Paulus Magnus, João Paulo Magno. Por que João Paulo Magno? Porque o título de Magno tem a ver com a importância de um personagem na história. Ora, Leão Magno é chamado Magno porque ele enfrentou Átila, o terror dos hunos, um bárbaro que onde passava destruía as cidades, deixando pedra sobre pedra. Nós sabemos que o Átila ia destruir Roma, dizimar Roma, matar e destruir a cidade, roubar e destruir. Leão Magno, o imperador, tinha fugido de Roma. Leão Magno vai às portas da igreja sem uma arma, desarmado. Conta-se que Átila viu atrás do Papa Leão a imagem de Cristo. Ficou atemorizado. Ele passou por Roma e não destruiu nada. Então, a história deu a Leão o título de Magno. Leão o Grande, Leão Magno. Gregório I, ele enfrentou os lombardos. Não teve a mesma força, mas enfrentou lombardo e não destruiu também que Roma foi dizimada. Mandou missionários para os germânicos. E foi São Bonifácio, que é padroeiro dos alemães. Bonifácio derrubou o Carvalho, que é tido como um deus. Derrubou a machadadas. E a força de Bonifácio fez com que os alemães se convertessem. Mandou Agostinho da Cantuária e evangelizou os ângulos saxônicos. E foi a conversão dos ingleses. Canterbury, né? Canterbury ou Canterbury? Como é que se fala? Canterbury, né? Então, Santo Agostinho de Canterbury, ele evangelizou os ingleses. Então, as ilhas britânicas tornaram-se cristãs por iniciativa de São Gregório Magno, que também é o pai do canto oficial da igreja, chamado canto gregoriano. A história lhe deu o epíteto de São Gregório Magno. Existem outros, Santo Alberto Magno, que não foi papa, Alexandre Magno, mas 2 papas têm esse epíteto. Então, existe o desejo de vários, depois da morte de João Paulo II, de chamá-lo São João Paulo II Magno. Por quê? Desde a Guerra Fria, desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em 2 partes: Ocidente e Oriente, capitalismo e comunismo. O mundo dividido entre a cortina de ferro. E o grande símbolo foi o Muro de Berlim. Quando, no final da guerra, Churchill convocou a Conferência de Alta. Lembra-se disso, Dudu? Para dividir o mundo pós-guerra. Você lembra a Conferência de Alta? Que foi uma reunião de cúpula para dividir a vida, o mundo depois da guerra. Stalin, ele queria convocar um representante para Pio XII, para o pós-guerra, reconhecendo que Pio XII fez com o povo judeu. Mas Stalin fez aquela célebre pergunta irônica, sardônica: quantas divisões de tanques tem um Papa? Quantas brigadas tem um Papa? Ou seja, quem é o Papa? O Papa participa da reunião com De Gaulle, com Roosevelt, com Churchill e comigo, Stalin. E não aceitou que o Papa participasse da reunião de alta. E o Papa tem divisão dos anjos de Deus. Ora, onde está Stalin hoje? E o Muro de Berlim? Quem foi o autor da queda do Muro de Berlim? Foi um Papa vindo de longe, da Lontana, de longe, que, sendo eleito da Polônia, deu força ao sindicato Solidariedade. Esse sindicato deu força. Quando o Papa vai à Polônia, o povo era proibido de usar cruzes. Quando ele vai na Polônia, aqueles milhões de pessoas segurando a cruz contra a ordem do governo polonês. O povo segurava a cruz, gritando: Wir wollen Gott, queremos Deus, homens ingratos,
ao Pai Supremo, ao Redentor. Essa música, ela nasce quando as perseguições da igreja se levantam no século XIX. Zombam da fé os insensatos, erguem-se em vão contra o Senhor. Queremos Deus que é nosso Rei, queremos Deus que é nosso Pai. Essa música, ela surge quando há a separação da igreja e do Estado. O povo cantava, Wir wollen Gott. Queremos Deus que é nosso Rei, queremos Deus que é nosso Pai. Uma só voz. É algo emocionante. O povo, quando João Paulo II vai à Polônia, não se cala mais, não tem mais medo. O povo grita que quer Deus na escola, na lei, no lar, na família. E Aruzel, o general terrível, tornou-se um partido amedrontado. O povo tem força, o sindicato vai às ruas, ameaça com a invasão da União Soviética, o povo não tem mais nada. E assim, as repúblicas soviéticas vão caindo uma a uma. A Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, aquela imagem daquele Ceausescu que vai lá em cima no palácio, querer que o povo discurse a favor dele, o povo começa a vaiar. Ele e a esposa Helena, ele revoltado, não acredita que está acontecendo, mas o povo não mais o respeita e vaia, e rua, ele fica com raiva, ele e a mulher. Ele vê que está perdido. Eu nunca esqueço daquela cena. O comunismo vai caindo como um jogo de dominó. E, finalmente, quando o muro de Berlim vem abaixo, todo. É impressionante. As normas da juventude lá na Polônia, aquela primeira que houve, o povo cantando, os orientais, a Europa Oriental comunista, participa daquela jornada, quando o Papa venceu, derrubou aquele muro sem uma arma. Quantas divisões tem o Papa? Quantos brigados? Quantos tanques? Ele venceu. Quantas divisões tem? João Paulo Magno. O século XX começou com as chamadas alianças de Bismarck, século XIX ainda, e terminou quando finalmente um homem desarmado é eleito pontífice e derruba toda essa intricada aliança de potências e sem nenhuma arma, apenas com a cruz de Cristo. É uma coisa impressionante. Impressionante. Por isso, ele merece o título de Magnus. O título de Magno, grande, não tem a ver não tem a ver com a religião, tem a ver com a história. Por isso, essa defesa que ele tem esse título de Magnus, de grande. E o João Paulo grande, o grande Magnus. Ora, João Paulo II também ele buscou apaziguar-se com a ciência. Daí, ele buscou rever o processo de Galilei. O grande homem disso foi o querido professor Carlos Chagas Filho, a quem eu tive a honra de conhecer e conviver. Dona Ana Chagas, sua esposa, ele foi presidente da ciência, como é que fala? Instituto Estadual de Ciência do Vaticano. Ele estudou todo o documento, estava nos arquivos do Vaticano, e a igreja se reconcilia com a ciência. E hoje nós sabemos que o Observatório, Instituto de Ciência do Vaticano, é renomado. Inclusive, quando houve aquele problema daquele observatório da partícula de Deus, foi alguém do Vaticano que foi consertar. A igreja não tem medo. Pontifícia Academia de Ciências. A igreja não tem medo da ciência. Um em cada cientista são padres, né? Então, a igreja não tem medo da ciência. Pelo menos a igreja católica não tem medo da ciência. A gente pode perceber que o Papa é um homem que não tinha medo de dialogar com o mundo de hoje. Tem fotos do Papa II com Stephen Hawking, que são grandes cientistas. E o Papa, então, pede perdão dos erros que a igreja cometeu ao longo da história. Eu estava lá naquele dia
quando ele pede perdão nos dias que ele por acaso tenha cometido. Foi um dia muito bonito, no primeiro domingo da Quaresma do ano 2000. Foi um dia de perdão. Se alguma coisa como os cristãos cometeram de errado, porque todos nós somos falhos, né? Estamos naquele dia do perdão, memória e reconciliação. O Papa, então, começa o ano 2000 como um grande jubileu, que é o grande sonho dele, cujo tema era Christus ere, ode et semper. Cristo ontem, hoje e sempre. Esse Papa, que foi um dos maiores papas da história da Igreja, chega a cumprir seu sonho. Ele entra à Igreja no terceiro milênio e esse Papa é quebrado pela doença, ele tem um tumor, ele sofre de Parkinson. O médico, a igreja demora para recuperar isso, demora 13 anos para dizer aquilo que era óbvio. Mas é um Papa que não olha para o passado, não olha para trás, que não pensa na sua doença, que não se deixa abalar pela sua fraqueza. Pelo contrário, no primeiro dia do novo jubileu, ele ainda anda, mas depois é um Papa em cadeira de rodas. E qual a mensagem que ele dá para a humanidade? Duque in alto. Duque in alto. É um Papa que não se deixa cansar pela sua fraqueza, mas convida a ir para as águas mais profundas. É a grande lição do mundo. Um Papa que não para. Um Papa que continua olhando para frente. Um Papa jovem. Eu sempre digo que a gente para sempre nos 30 anos, né? A nossa cabeça para os 30 anos. A única coisa que diz que não tem 30 anos é o espelho e a certidão de nascimento. A cabeça diz que para os 30 anos. Né? É verdade, é verdade. Veja, a pessoa, mesmo idosa, a gente sempre acha que tem 30 anos. Só o corpo o espelho e esse é o nascimento. A gente sempre tem 30 anos. Ele via adiante. Então, ele estava sempre com os jovens. E ele institui a festa de Divina Misericórdia, ele é devoto da irmã Faustina. E é muito bonito o último Natal, a última Páscoa, quando ele não pode mais celebrar, e o cardeal Ratzinger faz isso para ele. A última bênção, em que ele não consegue mais dar a bênção, não consegue falar, a articulação, o mal de Parkinson, ele compromete a articulação, ele dá em silêncio. A via sacra, que ele não consegue mais fazer, e o cardeal Ratzinger faz para ele, e ele pega a cruz e dá a bênção em silêncio. A doença dele, lá em abril de 2015, em que ele participa em silêncio, em Roma invadida por uma juventude. O funeral, que foi um funeral nunca visto, em que participa dezenas de chefes de estados, 5 reis ou rainhas, é uma coisa nunca vista. E o seu fiel escudeiro, que é o cardeal Ratzinger. E os sinais foram tão poderosos, né, padre? Nessa cerimônia. O evangelhário, que não é? O vento do Espírito Santo, que faz virar todas as páginas do evangelhário, até que finalmente ela se espeste, como quem diz, missão cumprida. Bônus sertã me certado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sei que está reservada para mim a coroa que o justo juiz reservou a todos aqueles que o temem e que o amam. Foi um homem que, de fato, se gastou e desgastou, lembra agora os lemas de Dom Eugênio, pelo amor a Deus e pela sua igreja. E o grito dos jovens, santo súbito, santo súbito. Ninguém tinha dúvida que João Paulo II era um santo, né? Ele fazia milagres em vida. Aquele biógrafo dele, aqui tem um livro que meu afilhado me deu, o Guilherminho me deu, acho que foi em Assis que me deu esse livro. E Miracolo de Carol fala sobre o milagre que ele realizou já na postulação da beatificação, ou a narrativa exclusiva do milagre de cura de irmã Maria Simão Pierre, do mal de Parkinson. Il miracolo esclusivo della miracolosa guarigione de sua Maria Simão Pierre dal morbo de Parkinson. Obrigado, Guilherminho. Aliás, eu quero agradecer a Vera também, que sempre nos dá na paróquia lá as máscaras. A Vera Rebelo, a gente usa nossos funcionários e manda sempre tudo no Cantagalo. Obrigado, Vera.
a todos os nossos amigos benfeitores. Então a gente vê quantos milagres. O milagre também, no mesmo dia que ele é beatificado, no mesmo dia que ele é beatificado, acontece o milagre da canonização. Você pode imaginar uma coisa dessas? No mesmo dia, acontece o milagre da canonização. É uma coisa impressionante. Como é que Deus é pródigo? Não, pródigo não. Como é que Deus tem liberalidade, né? Pode ser caçador, né? Deus tem uma liberalidade, é uma coisa impressionante. Agora, então, sabe uma coisa que eu fiquei na dúvida, Padre Jorjão? Enfim, o Santo Padre, São João Paulo II, vem a falecer em abril de 2005. Não é isso? Por que o dia... 2 de abril. 2 isso. De abril. E por que o dia dele, padre, ficou dia 22 de outubro? Ótimo. Porque seria uma festa na Quaresma. As festas na Quaresma são sempre muito, muito prejudicadas. Porque dificilmente as festas... Porque vai cair na Semana Santa. E mesmo as festas na Quaresma nunca podem ser solenidades. Sempre comemorações. Então, para ser uma festa bem celebrada, assim, em qualquer país, é bom que não seja na Quaresma. Na Quaresma tudo é muito mitigado, muito diminuído. Até a festa de São José, ela costuma ser, muitas vezes, supressa e é celebrada depois da Páscoa. Por isso que o episcopado polonês pediu que fosse no dia da data do início do pontificado dele, como exceção. Porque se uma festa do santo é na Quaresma, geralmente ela era, várias vezes era omitida. Agora, padre, o senhor falou que ele foi eleito, quer dizer, conclave, ele foi eleito Papa dia 16 de outubro, dia de Santa Edviges, não é isso? Agora, o pontificado dele é considerado iniciando no dia 22 de outubro? O início do pontificado, mas começa a partir da eleição, sim. Mas o início do pontificado é a data que ele é coroado. Agora não tem mais coroação, não há mais tiara, né? Ele usa, então, recebe o palio, que é o símbolo do governo pontifício, e o anel do pescador, né? Agora não usa mais o palio. E é impressionante, né, Padre Jorjão, como São João Paulo II marcou o seu sacerdócio, né? Quando o senhor falou que discerniu a sua vocação na primeira missa do Papa João Paulo II. E o senhor, a gente sabe, né, que é, entre nós, o padre das Jornadas Mundiais da Juventude, né? Então, se o senhor puder contar para a gente quantas o senhor esteve, né? Ou se o senhor faltou alguma, né? Faltei em Filipinas. Faltei em Filipinas. Foi a maior de todas. Alguns falam de 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. Não tinha ninguém para ir. Sozinho não vou. Não tive coragem. Então, desde... porque 83 Argentina. Foi o ano santo. Aí a primeira na Argentina foi em que ano? Foi 86, né? 86. E o senhor esteve em todas, exceto Filipinas. Foi, graças a Deus. Uma bênção de Deus, né? Padre. Uma bênção de Deus, verdade. E eu assisti uma, né, do São João Paulo II, que foi de 2002 em Toronto. Você foi, eu lembro muito bem. Estávamos lá. E que impressionante foi aquela missa final, né, padre? Os sinais da natureza. Aquela chuva impressionante, você lembra disso? Lembro, muito bem. E aí, quando o Papa João Paulo II chega, de repente o tempo limpa. Eu lembro que a chuva foi uma coisa tão impressionante, porque aquela chuva de um calibre assim, não sei o que dizer. Eu falei, não, para onde eu vou com essa chuva? Eu não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. E eu pensava, vou ter que ir para um lugar, mas não tinha para onde ir. Eu fiquei ensopado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí todo mundo dizia, o Papa vai cancelar, porque não é possível. Achou, mas é um vento que parecia um furacão. Parecia que o palco lá distante ia voar. Aí, de repente, veio o helicóptero do Santo Padre. Falei, isso aí.
E todo dia, vamos cancelar a missa, vamos cancelar, vamos cancelar. Aí, de repente, se vê no telão o Papa, no Papa Móvel. E ele abre a escotilha, ele vem pegando chuva. Quando veio pegando chuva, aquela coisa toda. E, de repente, o Santo Padre entra e fala: estava previsto hoje a expersão da água benta. Como se protegendo com uma coisa na cabeça, mas o bom Deus já providenciou a água benta direto no céu. O pessoal... Aí todo muito contente. Foi água benta. João Paulo II, we love you. Você lembra disso? Lembra. E daqui a pouco, quando foi lido o Evangelho, como é que é? We are light the world. Como é que é? So, você vai ser salt of the earth, sal da terra, luz do mundo. E quando começou a ler o Evangelho, um foco de luz, o céu cheio de nuvens escuras, ele foi direto no Santo Padre. Você lembra disso? Lembra disso? Como se o sol tivesse um furo nas nuvens, direto no Santo Padre. Você é o sal da terra e a luz do mundo. E foi direto no Santo Padre. Eu me lembro disso como fosse hoje. E daqui a pouco eu me dei conta, eu estava seco. E todo mundo ao meu redor, tudo, não tinha mais nuvem nenhuma, pelo contrário. Era um sol de brigadeiro. Um calor escaldante. Verdade. O chão todo seco. Verdade, era impressionante, impressionante. E foi a última jornada de São João Paulo II, 2002. Dia do meu aniversário, 28 de julho. Aliás, o senhor já foi agraciado várias vezes com JMJ no seu aniversário, hein, padre? Na Austrália, no Canadá, aqui no Rio de Janeiro. No Rio, exato. Foi. É verdade, é verdade. Uma bênção, uma graça de Deus. Que beleza. Padre Jorjão, eu vi a hora, agora nem reparei, impressionante, já são 1h20 de live. Parece que a gente está 15 minutos conversando. Deixa eu pedir uma coisa para o senhor, padre. E o milagre de canonização de João Paulo II foi uma moça com aneurisma cerebral e ela estava vendo a missa de João Paulo II e ela sentiu alguma palavra dizendo para ela: levanta-te, não tenhas medo. E a partir de então se levantou, vendo a beatificação, e foi ao médico e estava curada. No dia, na hora da missa e beatificação. Sabe que se fosse antes, não valia para canonização, né? Foi na hora, quando foi beatificado, falou: levanta-te, não tem as meias, está curada. Estava com a relíquia de Paulo II. Na hora, Nossa Senhora não esperou nem um minuto, um dia a mais. Santo súbito. Então, pelo Papa Francisco, com a presença do nosso amado Papa Bento XVI. Estava lá o Papa Emérito, junto com o Papa João XXIII. Deus nos deu a graça de ter um homem como João Paulo II. Esse homem que foi, de fato, um sinal. Esse homem que canonizou Maria Teresa de Calcutá, e depois de Santo Antônio, que foi canonizado 11 meses depois, São Francisco foi 1 ano, Santa Clara, 2 anos, Santa Clara foi 1 ano, foi a canonização mais rápida da história em 700 anos. O episcopado polonês acabou de pedir à Santa Sé que ele fosse proclamado co-padroeiro da Europa e também doutor da Igreja. Vamos ver. Verdade. Justíssimo, né? E o senhor falou também na quinta, né, padre? O terceiro pontificado mais longo da história. Depois de São né? Pedro e o bem-aventurado Papa Pio IX. De fato, eu quero dizer, o que ele escreveu, a doutrina de João Paulo II, não apenas em escrito, mas em qualidade, é uma coisa impressionante. A coragem desse Papa, sabe? Logo depois, 11 de setembro, ele foi visitar o Afeganistão. É uma coisa impressionante como esse Papa tinha essa coragem, os atentados que ele sofreu, a fé de João Paulo II. Olha, o biógrafo dele fala que ele olhava as pessoas. Ele olhou para mim. E alguém falou isso, né, padre? A gente conhece essa frase aí, né? Guidinho olhou para mim. E foi quando o Guidinho sentiu vocação.
E várias pessoas tinham doenças, tinham problemas, o Papa olhava para elas e ficavam curadas. Eu tenho um livro, não está aqui, não sei onde está, tanta coisa que esse biógrafo dele conta de vários exemplos de pessoas doentes que o Papa olhava e direto naquela pessoa tocava e elas ficavam curadas. As irmãs que tomavam conta da casa pontifícia chegavam a colocar cartas, pedidos, embaixo do genuflexório, onde se ajoelhava, e os pedidos das pessoas eram realizados, as curas se realizavam. Ele realizava milagre em vida, como São Pio X. É impressionante, né? Que impressionante, Padre. Aquela história de que gostava muito de esquiar, e ele não podia, ficava trancado. Um dia ele saiu disfarçado no carro, um carro comum, né? Vestido de padre simples, batendo na preta, com os amigos, assim, ou então de roupa comum, ninguém pensava que fosse o Papa. Então ele foi esquiar, todo contente, né? Assim, vestido de roupa de esquiador, com os amigos. Aí, de repente, estava andando de óculos, aí viu uma família andando, um garotinho se perdeu. Vou ver se me papá, minha mamã, me padre, me mama. Aí ele olhou para mim assim, você é o Papa, você é o Papa. E começou a gritar. Coitado, depois de sair. Tem tanta história de João Paulo II, tanta história interessante que ele fazia. Ele queria andar de noite, assim, a esquiar com os amigos, ele não podia mais. Deve ser muito difícil ser Papa, né? Deve ser muito triste ser bispo, de misericórdia. É bom a gente ser padre, ter mais liberdade para sair com os amigos. É um abacaxi muito grande, né? Coitado. É solitário, não pode nem abrir a janela da casa. Ô, Papa! Não pode nem abrir a janela da casa. Rezar muito para o Santo Padre, né? Aquele é verdade. Por nós, pela igreja, esse momento tão difícil. Estamos vendo lá o Chile. Como é triste isso, né? Essa perseguição à igreja. Isso é coisa do inimigo, com certeza. Que o Senhor nos ajude, de fato, para que esse grande santo do nosso tempo, esse homem de Deus, possa interceder por nós, junto a nosso Senhor. Deixo aqui meu abraço a todos vocês. Para João Paulo II é tanta coisa, eu peço perdão, quis falar muita coisa, mas isso era assunto para um curso, a teologia moral de João Paulo II, a visita. Eu posso dizer que o ponto maior, a emoção maior da minha vida foi aquele coral da juventude. Foi, de fato, um momento inesquecível na minha vida. Inesquecível. Eu nunca posso deixar de agradecer a Deus o que eu vivi naquele momento com João Paulo II. Agradeço a Martuxa, a Lucinha Grossi, a toda aquela equipe maravilhosa, a Alice, que me convidaram a participar daquele momento. Que sonho, que graça de Deus, aqueles jovens, aqueles ensaios. Nossa Senhora, que momento maravilhoso. O Guido participando, vocês todos. Os santos se encontram, né, padre? Que bênção de Deus aquele. É exatamente que os santos se encontram. Estava lá o Guido e o Santo Padre. Aquele momento inesquecível. Eu ganhei a fita agora há pouco tempo, daquela missa. Quanta coisa que eu posso ver em boa imagem, tá? Daquela missa no aterro. Foi algo inesquecível, né? Foi uma bênção de Deus. Nós, de fato, temos muito que agradecer ao bom Deus. Ana Paula, querida, e a todos vocês, Isabel, tantas pessoas estão aqui. Você, rezar para o Santo Padre Papa Francisco, Cristina. Outro dia alguém me estava vendo no programa que eu não agradeci. Estou devendo a vocês, Débora, Isabel, Ana Paula, Tati. Todos vocês estão aqui. Outro dia alguém falou comigo que estava vendo a Andréia. Tanta gente. Um abraço a vocês de todo o meu coração. E pedir perdão, Renata, Isabel, Dona Carmen, que mais? Alguém me falou que viu o programa que eu não sei mais quem foi. Iris. Então, muito obrigado a vocês. E pedir desculpa, porque tinha tanta coisa a falar, mas eu falei tão pouco, né? Enfim. A gente que agradece, Padre Jorjão, e nós somos tão privilegiados assim de sermos católicos, né? Até as pessoas colocavam isso nos comentários, assim, é uma riqueza mesmo. É uma riqueza mesmo a gente professar essa fé. Ângela. E como somos...
privilegiados de ter o senhor para, enfim, nos ensinar essa história tão linda de São João Paulo II, padre. Muito obrigado aí por essa aula. Eu tive a graça de estar com ele, né? Verdade. Estar com ele. E na missa particular com ele, eu tive essa graça. Agradeço a Dom Eugênio e aos padres poloneses, meus amigos, Robert e Tiago. Agora é bispo, né? Mas é padre para mim, né? Porque padre para mim é uma bênção, né? De São Agostinho, ser padre para mim é uma bênção, ser bispo é um peso, né? Então, o Tiago, muito obrigado. E o padre Ian Caleta, meu amigo, Monsenhor Caleta, né? Deu essa graça de participar do nosso tão querido Luiz Fernando Coutinho, querido, de participar com esse santo João Paulo II, que é o meu Papa. Vera, o Papa João Paulo II é o Papa da minha juventude, o Papa querido, né? Que tem tanto carinho. Então, para mim foi uma grande bênção, Rafaela, Carla, quanta gente, Júnior, tanta gente querida, Rita. Muito obrigado. Tá vendo, a você. padre? Estou olhando as pessoas aqui, hoje é muita gente, olha só. Obrigado a vocês todos. O Padre Jorjão, é isso que a gente pode entender tão bem como a nossa igreja é una. Porque escutando o Senhor, a gente se sente tão próximo do Santo Padre. A história toda que o Senhor traz, a experiência, é como se a gente pudesse tocar no Santo Padre. E a gente pôde, né? A gente teve a graça, né, por conta da Jornada Mundial da Juventude, tá tão próximo. E essa é a beleza da nossa igreja, né? Essa hierarquia que, Ana Maria querida, isso mesmo, que nos aproxima tanto de Deus, né? É verdade, é verdade. É isso mesmo. Dulce, Ana Maria, Ana Paula. É uma graça de Deus, é uma graça de Deus. E a jornada aqui no Rio foi uma graça tão grande, porque o Papa é sempre o servo de Deus, né? E nós temos uma igreja, e essa igreja tem o Cristo visível na terra, que é o servo do servo de Deus. Que a gente possa ser fiel à nossa igreja, sermos bons cristãos e saber que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Muito obrigado a vocês por esse encontro em que nós podemos lembrar esse homem que marcou o nosso século, que foi um Papa que nos recordou que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Obrigado a vocês. Não tenhas medo, né, Padre Jorjão? Do Quinalto. Nolita Timere, não tenhas medo. Nona Bete Paura. Abri, escancarai as portas a Cristo Jesus. É a grande mensagem. Muito bom, Padre Jorjão. Então, impetrai-nos a vossa bênção aí para o nosso fim de semana que começa. Uma boa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe e amada Senhora, de São João Paulo II e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E termino com essa música que o Monsenhor João Frisina fez em homenagem a São João Paulo II. É a música que mais me recorda o nosso Papa. Essa música que gostava tanto e que os jovens cantavam para ele. Me lembro ele balançando a mão com essa música. You are my life. You are my life. Aleluia, aleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Aleluia. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado por esse horário, estar com vocês hoje. Para mim foi um grande presente. São João Paulo II interceda por todos vocês, por suas famílias, nos conceda saúde, renove a nossa fé e nos dê alegria de sermos cristãos e de sermos católicos. Sou feliz por ser católico. Amém, obrigado, Padre. Amém. Muito bom, Padre Jorjão. Obrigado a vocês. Um beijo, Marias. Pode deixar, doce sim, Padre. Oi, Domingo nos vemos na missa. Se Deus quiser. Grande Bom abraço, domingo. Padre Jorjão.
Amém. Tchau, gente.